Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Apenas versículo 1 e 2, a terceira mensagem dessa série, chamada Vocação Assombrosa. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós carecemos da ação poderosa do Espírito Santo para nos fazer entender. Que seja desfeito, superado toda e qualquer surdez ou cegueira que tenha nos impedido de compreender a Tua vontade através das Sagradas Escrituras. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar para que a Tua igreja seja edificada mais uma vez. Que todas as minhas limitações como mensageiro não sejam suficientes para impedir o Teu agir nessa manhã mais uma vez, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como já vimos, o nome Êxodo significa literalmente saída. E é exatamente disso que esse livro trata. Da saída do povo de Deus, do Egito e do momento de escravidão. Mais do que um movimento migratório, o que está registrado em Êxodo é uma mudança radical na história do povo de Deus. Até aqui já vimos, recapitulando, que apenas 70 pessoas chegaram no Egito fugindo da fome, família de Jacó. Mas que com o passar de muitos anos, aquele pequeno grupo se frutificou, como a palavra diz, e tornou-se maior, mais numeroso e mais forte do que o próprio Egito. Mesmo debaixo de tanta opressão, mesmo debaixo de terrível escravidão, mesmo sofrendo um genocídio de meninos, uma matança de crianças, ainda assim, o povo de Deus não parava de se fortalecer e de crescer. Vimos que depois o salmista identificou que era a mão poderosa de Deus que fazia aquele povo se fortalecer e se multiplicar, mesmo em um contexto tão adverso. Semana passada vimos que o nascimento de Moisés aconteceu em um contexto de extrema violência, em um momento em que não apenas não era aconselhável ter filhos, mas que, humanamente dizendo, era uma loucura ter filhos, justamente no meio de uma matança de meninos. Ainda assim, Arão e Joquebede confiaram apenas no Senhor, e não apenas casaram, mas tiveram filhos, dentre eles Moisés. Vimos que, em certo sentido, o nascimento de Moisés é comparável, é semelhante ao nascimento de João Batista. Nos dois casos, era o sinal de que Deus tinha dado o start, de que Deus tinha iniciado a sua obra redentora. Os dois casos, os dois nascimentos serviram de um sinal de que Deus começou a trabalhar novamente em favor do seu povo, no caso de Moisés, para livrar um povo da escravidão do Egito. E no caso de João Batista, simbolizava que estava chegando o Messias, que nos livraria da escravidão do pecado. Isso nós vimos semana passada. Porém, agora a gente percebe que a narrativa da vida de Moisés é muito dinâmica. E por algum motivo extremamente condensada. Eu vou explicar, é muito resumida. Vejam só, queridos, o capítulo 2 de Êxodo tem apenas 25 versículos. O capítulo 2. Porém, ele abrange de forma super resumida 80 anos de vida de Moisés.
80 anos de vida de Moisés está condensado aqui no capítulo 2. Olhem bem as informações que temos somente aqui no capítulo 2. Não vamos ler esse capítulo, mas nele nós aprendemos que Moisés nasceu e foi escondido por 3 meses, como vimos semana passada, que Moisés foi posto no rio pela irmã, que ele foi resgatado e adotado pela filha de Faraó, sua verdadeira mãe foi contratada para cuidar dele. De alguma forma, ele cresceu sabendo que era um hebreu, tinha 40 anos quando teve que fugir por ter matado um homem egípcio, ainda que por justa causa. E o capítulo 2 termina com Moisés fugindo para o deserto, onde constituiu família e viveu ali por mais 40 anos. E assim termina o capítulo 2. Moisés, com 80 anos de idade. 80 anos da vida de um homem, que em tese, ou seja, nós sabemos, na realidade, que tinha muito o que se contar. Tinha muito mais detalhes para contar. Mas 80 anos da vida de Moisés foram resumidos. Alguns detalhes, como por exemplo a sua idade quando ele fugiu, a sua idade quando ele encontrou Deus, esses detalhes nem são mencionados aqui no capítulo 2. Nós só sabemos porque Estevão, 1500 anos depois, em sua pregação, ele comenta a idade que Moisés tinha quando fugiu do Egito e quando encontrou com o Senhor. Isso tudo somente aqui no 2º capítulo de Êxodo. Então o capítulo 3 começa com Moisés vivendo no anonimato. Nós vamos expor hoje o capítulo 3 e parte do capítulo 4. O capítulo 3 começa com Moisés vivendo no anonimato, levando uma vida simples, apacentando ovelhas que não eram suas, longe do luxo do palácio de Faraó, longe do seu povo, por 40 anos. Não é pouco tempo, irmãos. Não é pouco tempo. É possível que a maioria dos irmãos não tenham 40 anos. 40 anos não é pouco tempo. E agora, com 80 anos, provavelmente ele achava que tudo que tinha que viver já tinha vivido. Sem nenhuma expectativa de viver coisas grandiosas novamente. Quem tem 80 anos aqui entre nós? Não é, como é que se diz? Não é mentalidade não é, como é que se diz? Fala que pareço velho, né? Não é espírito não. Não é espírito de velho, não. Qual a idade do irmão Luiz? 71, um garoto. Comparado com Moisés. É o mais velho, 71? Quem dá mais? Ninguém mais. Irmão Luiz, né? É o nosso decano. Irmão Luiz aqui. Com 71, Moisés tinha 80. Estava fazendo um trabalho extremamente simples, sem expectativa nenhuma de algo grandioso acontecer em sua vida. De repente, ele já estava se preparando para a aposentadoria, mas para o Senhor, a melhor parte da história de Moisés ainda estava começando. Vamos ao texto de hoje, lá no capítulo 3, a partir do versículo 1. Perdão, estou no capítulo... eu falei capítulo 3, no capítulo 4, no início. É capítulo 3 mesmo, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés, assim que está aí na tua Bíblia. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Olhem aqui para mim, ou seja, Moisés não estava fazendo nada extraordinário. Ele estava desenvolvendo, irmãos, um trabalho muito simples, sem nenhum glamour, um trabalho pacato e ordinário, nenhum plano grandioso, nenhum projeto altamente relevante, mas somente ele ficava ali, apacentando ovelhas do seu sogro. Ele também não tinha nenhuma expectativa relacionada ao Egito, não tinha planos arquitetados para juntar um grupo de homens e voltar ao Egito para se insurgir contra Faraó. O texto nos dá a impressão de que, para Moisés, aquela história do Egito, mesmo seu povo estando lá, já era uma história encerrada. Com 80 anos de vida, mesmo naquela época, ninguém teria grandes expectativas mais pela frente. Sua única preocupação na vida era encontrar pasto e água para as ovelhas de seu sogro. Um trabalho simples, básico, ordinário, mas foi ali, nesse contexto, que o Senhor se manifestou a Moisés.
O versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Queridos, sarça, como bem sabemos, é um arbusto, uma árvore pequena, não é verdade? O texto nos antecipa que o anjo do Senhor estava no meio de uma chama de fogo em uma sarça, mas Moisés não entendeu o que estava acontecendo. Tudo que ele via era um arbusto pegando fogo, porém um fogo que nunca acabava. Um arbusto naquela condição seria consumido pelo fogo em poucos minutos. Mas Moisés olhava de longe aquela pequena árvore em chamas. Possivelmente, não sabemos, ele está apacentando as ovelhas e olha, tem uma árvore pegando fogo. No final do dia ele olha a mesma árvore, desse tamanho, pequenininha, continua pegando fogo. Volta no dia seguinte, está lá aquela árvore pegando fogo, algo extraordinário estava acontecendo. Quando ele resolve ver o que estava acontecendo ali, e ao se aproximar, Moisés foi surpreendido pela presença de Deus naquele lugar. Então aquele que no versículo 2 é chamado de anjo do Senhor, aqui no versículo 4 é identificado como sendo o próprio Deus. Não era um anjo que estava lá, era Deus quem estava lá. Por várias vezes na Bíblia, a presença de Deus também é identificada como o anjo do Senhor. Quando fala que o anjo do Senhor esteve com Jacó, era Deus que esteve com Jacó. O anjo do Senhor apareceu a Gideão, depois a gente vê que era Deus que estava com Gideão. E aqui não foi diferente. Olha o que diz o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Que experiência é essa? Que experiência? O que mais me chama a atenção nesse ponto não é o fogo, irmãos. Não é o fogo. O que mais me chama a atenção nesse ponto não é a sarça. Muitas vezes a gente põe em evidência, né, em destaque elementos que não é o mais importante. O mais importante aqui não é o fogo nem a sarça que não é consumida. O que me chama a atenção mais uma vez aqui é o contexto em que Deus começou a agir, em que Deus começou a trabalhar. Deus poderia ter se revelado a Moisés quando ele era príncipe lá no Egito, com mais força, com mais juventude. Ele tinha influência, ele tinha um exército em suas mãos, mas Deus escolheu um momento em que nem Moisés mais esperava que algo extraordinário pudesse acontecer. E no momento mais improvável da vida desse homem, o Senhor se revelou a ele. Que cena! Deus desceu do céu, pensa nisso. Deus desceu do céu, não enviou um anjo, não enviou um emissário. Deus desceu do céu para falar com Moisés. Seguindo, Deus se apresentou a ele. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés estava diante daquele que ele conhecia só de ouvir falar. O Deus verdadeiro, o Deus dos patriarcas, o Deus que até então era conhecido apenas como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que foi a forma que o Senhor se revelou a Abraão. Moisés estava diante dele. Ele estava bem ali diante de Moisés. Mas os irmãos perceberam qual foi a reação de Moisés ao saber que estava diante o verdadeiro Deus? O texto diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. É insensatez, é inconsequência, digamos até que é petulância, beira a loucura, dizer para o Senhor que eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Esses são aqueles que acham que ao encontrarem-se com o Senhor, irão agarrá-lo, beijá-lo, dançar em sua presença. Isso nunca houve na história, nunca houve. Os maiores homens, as maiores mulheres da história, ao encontrarem-se com o Senhor, se lançavam no chão de medo. De medo. Pastor, é proibido eu pular na presença de Deus? Proibido não é não. Eu não sei se você vai conseguir.
É proibido eu tocar um violão na presença? Não é proibido. Eu não sei se você conseguirá. Eu não sei se você conseguirá, ao ver a glória de Deus, ao estar diante da majestade do Senhor, fazer outra coisa, se não curvar os joelhos e dizer que Ele é santo, santo, santo e santo, por toda a eternidade. Se você conseguir fazer outra coisa, tudo bem. Eu acho que não conseguirá. Como ninguém conseguiu na história da humanidade. Nenhum homem se manteve de pé ao se deparar com a majestade, com a santidade, com a glória de Deus. Mas naquele contexto, as palavras do Senhor que se seguiram foram consoladoras para Moisés. Olha o que diz o Senhor a partir do versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. É assim que está na sua Bíblia? São oficiais que cobram impostos, mas aqui tem um sentido de opressores. Seguindo. Conheço-lhe o sofrimento. Imagina Deus falando isso para um povo. Imagine Deus falando isso para você. Eu conheço o seu sofrimento. Eu não estou cego, eu não estou insensível em relação ao seu sofrimento. Conheço-lhe o sofrimento, versículo 8. Por isso desci, isso aqui é glorioso, irmãos. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Pula para o versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Imaginem, irmãos, a alegria de Moisés ao ouvir essas palavras. Enfim, Deus libertaria o seu povo. Moisés viveu 40 anos com ele, Moisés tinha 80 anos de vida, mas o povo estava lá há quase 400 anos. Claro, não foi tudo isso de escravidão, mas muito tempo, muito desse tempo, debaixo de escravidão. E enfim, pelas palavras de Deus, chegou o momento de mudar a sorte do povo de Israel. Até esse ponto, Moisés estava concordando com tudo e deveria estar maravilhado. Era tudo maravilhoso de se ouvir. Depois de 400 anos no Egito, eles sairiam de lá, Deus envergonharia o poderoso faraó, Israel, que até então era apenas um povo, ganharia também um território, se tornaria uma nação, e as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, se cumpririam. Moisés deve ter ficado muito feliz, deve ter ouvido isso com o coração alegre. Se fosse pentecostal, ele ia dar uma rajada de glória no momento desse. É muita notícia boa em um momento só. Foi então que veio a má notícia, né? Acho que Deus deve ter falado até assim: Moisés, você quer primeiro a notícia boa ou ruim? Aí Moisés pediu a boa. A boa, Deus falou assim: eu vou fazer isso tudo. Eu vou fazer proezas. Eu vou envergonhar o Egito. Eu vou envergonhar o poderoso. Eu vou livrar vocês. Eu vou levar vocês para a terra prometida que eu prometi dar a vocês. Uma terra que se plantando tudo dá. É isso que quer dizer mana leite e mel. Uma terra abençoada. Moisés estava rindo à toa. Feliz, jubiloso. Aí no versículo 10, Deus fala assim, ó: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Está entendendo o contraste? Imagina agora o espanto de Moisés. Rapaz, Deus falou que ia fazer tudo. Ele falou: eu desci para livrar, eu desci para fazer, eu desci para socorrer o meu povo, eu desci para envergonhar Faraó, eu desci para levá-los para a terra prometida. Tudo bem, agora vem cá você, eu vou mandar você fazer isso tudo. Vejam como é curioso. Primeiro Deus diz que ouviu o clamor do povo e desceu para livrá-los, dando a entender que seria ele próprio, o Senhor, com suas próprias mãos, que livraria Israel. Repetindo o versículo 8, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Mas agora o Senhor encarrega Moisés dessa grande missão. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires, há um tu embutido aqui, né? Para que tu tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Não há nenhuma contradição aqui, irmãos. Não há nenhuma contradição entre Deus declarar que ele faria pessoalmente a obra e depois comissionar Moisés para a mesma obra. Não há contradição. Preste atenção, algo muito importante. Normalmente, Deus trabalha na história através da obediência voluntária de seus servos. Normalmente é assim. Deus opera grandes feitos na história através da instrumentalidade de gente igual eu e igual você. Ele poderia fazer sozinho? Poderia. Ele poderia enviar anjos? Poderia. E em muitos casos ele enviou anjos. Mas na maioria das vezes que Deus agiu na história foi através de homens pecadores, como Moisés, como você e como eu. É assim que ele age. Moisés, obviamente, não se sentia capacitado para tão grande missão. Ao versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Não faz sentido isso. Ele saiu de lá fugido há 40 anos, procurado como condenado por homicídio. Essa preocupação de Moisés fazia muito sentido. Aqui Moisés não estava apenas exercitando a humildade. Aqui Moisés não estava apenas sendo modesto, não. Ele sabia, ele era realista e sabia que não tinha a menor condição de voltar ao Egito, muito menos de enfrentar Faraó. Conta comigo. Ele não era mais um moço. 80 anos de idade, pastor, mas era diferente, ainda que fosse diferente, mas não era mais um moço com 80 anos de idade. Lhe faltava vigor da juventude. Lá no Egito, ele era condenado por homicídio. O texto do capítulo 2 termina dizendo que Faraó procurava matá-lo. Ele voltando para o Egito, ele seria morto. Ele não deveria ser bem visto no Egito, nem pelos egípcios e nem pelos hebreus. Egípcios demais para ser hebreu, hebreus demais para ser egípcio. Não tinha motivo para ele voltar. Então, quando Moisés pergunta, quem sou eu? Ele não estava sendo modesto, ele não estava sendo humilde apenas, ele apenas estava sendo realista. Ele não tinha condição nenhuma de voltar para o Egito, muito menos de realizar aquela grande obra. Deus então respondeu a ele de forma consoladora no versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Os irmãos perceberam que Deus não corrigiu Moisés? Moisés tinha acabado de afirmar sua total incapacidade para uma obra tão grande e Deus simplesmente diz: eu serei contigo. O que fica claro aqui é que Deus concordava com Moisés. Deus concordava que Moisés não era capaz. Deus sabia que Moisés não tinha condições de voltar ao Egito. Mas nesse momento, no momento que Moisés confessa, percebe, reconhece que ele não era ninguém, irmãos, Deus ele concorda. Veja que Deus não faz uma pausa para tratar da autoestima de Moisés. Muitos esperariam isso, né? Não, rapaz, que isso? Humildade sua. Você, homem tão sábio. Deus não faz essa pausa para tratar da autoestima de Moisés. Deus não começa uma terapia para que Moisés melhorasse sua autoimagem. Deus não canta para Moisés: quero que valorize o que você tem, muito menos você tem valor, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Nada disso. Deus não fica consolando o ego de Moisés. No momento que Moisés diz: eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém para ir a Faraó, Deus, como que concordando com a autoavaliação de Moisés, diz apenas: eu serei contigo. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: é verdade, você não pode, você não consegue, você não tem força, você não tem capacidade, você não tem recurso nenhum para fazer essa missão. Por isso que eu serei contigo. A grande obra que Deus estava prestes a fazer não dependia de recursos humanos, não dependia de armas humanas,
Mas Deus usaria Moisés com toda a sua limitação para que no final todos chegassem à conclusão de que foi realmente Deus quem agiu e não o homem. Sejamos bem sinceros, irmãos, é uma história difícil. E para Moisés era difícil. Seguindo nesse diálogo, Moisés levantou uma primeira objeção. Olha o versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa objeção de Moisés também era justa. Ele sabia que zombariam dele quando ele chegasse no Egito com a notícia de libertação e de que Deus o comissionou para libertar o povo. Sejamos bem sinceros, é uma história difícil de engolir. Um homem foge do Egito e volta depois de 40 anos, dizendo que o Senhor o comissionou para livrar Israel da escravidão e que Deus apareceu para ele em um arbusto ardente. Que Deus era esse? Os hebreus iriam perguntar. Só no Egito havia centenas de deuses. Os povos pagãos, vizinhos aos egípcios, também tinham centenas de deuses. Não bastava Moisés voltar dizendo que Deus apareceu para ele. Moisés deveria dizer que Deus foi esse. Para que eles percebessem, concluíssem se era realmente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ou não. A preocupação de Moisés é verdadeira. A resposta de Deus a essa pergunta é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Pois é o versículo que nos revela o nome próprio do nosso Deus. Sabia que ele tem um nome próprio? Ele tem um nome pessoal. Sabia disso? O versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Há uma questão de tradução complexa aqui, um jogo de palavras, acrescenta letras e tudo mais. Mas resumindo, o que em nossa Bíblia aparece como eu sou, no original é pronunciado como Yahvé. O nome santo de Deus. O nome pessoal de Deus. Ele é identificado por outros títulos na Bíblia. Títulos. Mas nome, o seu nome santo é Yahvé. Normalmente, se a sua Bíblia é igual à minha, sempre que aparecer a palavra Senhor, toda em caixa alta, toda em maiúscula, e um S um pouquinho maior, é que no original o nome é Yahvé. Quando aparece Senhor, normal, em letras minúsculas, aí é Adonai. Pode ser qualquer Senhor, era chamado de Adonai. Agora, quando o Senhor é todo maiúsculo, é Yahvé. O Senhor é meu pastor. Pode verificar que é todo maiúsculo lá. É Yahvé, meu pastor. Deus estava revelando o seu nome pessoal, carregado de glória e poder, carregado de majestade, de santidade, para que todos soubessem quem foi que falou com Moisés. E seguindo, o Senhor ordena que Moisés chamasse os líderes dos hebreus. Esse era o plano. Moisés deveria chegar lá no Egito, convocar os anciões, os líderes, para que juntos fossem a Faraó, contando que estiveram com Deus, que Moisés estivera com Deus, e que Deus ordenou a libertação. Mas perceba bem como é que os planos do Senhor têm algumas curiosidades. O plano de Deus para Moisés é o seguinte: você vai chegar lá no Egito, vai chamar os líderes hebreus, vocês vão chegar a Faraó, vai comunicar que eu ordenei que ele liberasse vocês, e ele não vai liberar vocês. Esse é o plano. Parece a chamada de Ezequiel, era a mesma coisa. Deus apareceu a Ezequiel ainda na Babilônia e falou: Ezequiel, o plano é esse, você vai pregar a eles e eles não vão te ouvir. Esse é o plano. Não é tentar fazê-los ouvir, não. Você vai pregar e eles não vão ouvir. No caso de Ezequiel, o Senhor queria endurecer o coração para condená-los. A mesma coisa acontece com Faraó. O Senhor queria endurecer o coração de Faraó para condená-lo. Olha o versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio deles. Depois vos deixarei ir. Que plano estranho é esse?
Que plano estranho. Preste atenção, queridos. O pregador não tem a missão de convencer ninguém. Não é a nossa missão convencer ninguém. A nossa missão é apenas anunciar, como era de Moisés, como era de Ezequiel. Anunciar. Nós não temos a missão de convencer ninguém, até porque não temos poder para convencer ninguém. Se os irmãos forem persuadidos pelos meus argumentos, os irmãos se enganarão de que são transformados e salvos. Agora, quando é o Espírito Santo quem nos convence, nós somos transformados para todo sempre. Mas chegamos agora no capítulo 4, na tua Bíblia, no capítulo 4, e nesse trecho, Moisés tenta convencer a Deus a desistir do plano. Você já fez isso? Deus, esse plano não é muito bom, não, eu tenho um plano melhor. Moisés tenta dissuadir o Senhor do plano que ele apresentou. Aqui no capítulo 4, Moisés tentou pôr empecilhos, enumerando suas muitas limitações para aquela missão. Como já disse, quando Moisés falava de suas limitações, ele não estava sendo humilde, nem modesto somente, ele estava sendo realista. Aparentemente, ele se conhecia muito bem, mas não conhecia muito bem o Senhor que estava diante dele. Moisés não sabia ainda o que Deus é capaz de fazer, mesmo com pessoas incapazes, insuficientes. A primeira objeção de Moisés está no versículo 1 aqui do capítulo 4 agora, né? Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés estava certo da incredulidade do povo, não em Deus, mas nele. O povo temia o Senhor, mas como fazer, como convencer aquele povo de que Moisés tinha sido comissionado pelo próprio Deus? O Senhor respondeu a essa objeção, dando a Moisés poder para operar milagres e maravilhas. Olha o versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem em mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Estão entendendo? Versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, toma, meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Olha o versículo 9. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Ou seja, irmãos, o Senhor estava dotando Moisés com poder de operar maravilhas, com o dom de milagres, para validar a sua experiência com Deus. Deus estava dando a Moisés o poder de demonstrar que Deus esteve com ele. Era para Moisés ficar tranquilo agora, né? Com poder assim, não é verdade? Mas não. Moisés fez uma segunda objeção no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, ele sabia que não sabia falar em público. Ele sabia que não tinha eloquência. Muitos imaginam, inclusive, que ele era gago. Isso impossibilitava ele falar de forma fluente em público. E Moisés ainda divide com o Senhor essa responsabilidade. Olha só, então disse a Moisés, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Ou seja, nem depois que eu falei com o Senhor, essa minha limitação mudou. O Senhor se apresentou a mim e eu continuo sendo o mesmo que eu era antes, nas minhas limitações. A resposta do Senhor foi um pouco mais dura no versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar.
Isso era para trazer tranquilidade a Moisés. Isso era, nesse momento, Moisés deveria se aquietar em Deus, na certeza que Deus superaria todas as suas limitações. E nós percebemos um tom agora mais rígido da parte de Deus falando com Moisés. Mas Moisés era teimoso e fez mais uma objeção. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que age enviar, menos a mim. Apesar do tom cortês dessa frase, ela tem um sentido mais duro no original. É como se Moisés falasse para Deus o seguinte: ó, envia outra pessoa, porque eu não vou. Pense em outra pessoa, porque essa missão eu não vou fazer. Moisés já estava apelando. Quando percebeu que seus argumentos eram desmontados um a um, Moisés simplesmente quis dar um não para Deus, como se fosse o homem que decidisse a história, como se Deus estivesse sujeito à boa vontade humana, como se o plano de Deus fosse falível e o plano do homem fosse melhor do que o plano de Deus. É isso que estava acontecendo. Não foi sem razão, então, que o texto diz no versículo 14 assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Até agora a gente está conversando normalmente. Deus está ali pacientemente, de forma benigna e bondosa, esclarecendo como seria o plano, garantindo a sua presença e o seu poder, dotando Moisés com a capacidade de operar milagres e maravilhas. Ainda assim, ele se nega a cumprir o propósito de Deus. Aí o versículo 14 diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Não para condená-lo, mas para colocá-lo em seu devido lugar. Para que Moisés tivesse a consciência de que não é um homem quem decide sobre os propósitos de Deus. Que nós não alteramos os decretos de Deus. Nós não alteramos os planos e os projetos de Deus. Preste atenção, quando a gente ora, a gente não ora para que Deus mude de plano. A oração não muda o projeto de Deus, a oração muda o nosso coração. A oração muda o nosso ponto de vista. A oração muda a nossa mente, nossa disposição, o nosso espírito. E Moisés tinha esquecido disso. Moisés achou que simplesmente ele podia dizer não ao Senhor. Mesmo irado, Deus é misericordioso. E para ajudar Moisés, o texto termina dizendo que Deus designou Arão, irmão de Moisés, que falava fluentemente para ser um porta-voz. Misericórdia. Deus disse o seguinte: ó, eu vou falar contigo e você fala com Arão e Arão fala com o povo. Eu vou falar contigo, você fala com Arão e com o faraó. Eu falo no secreto, no íntimo, pessoal. Você fala com Arão e ele termina dizendo assim: ó, ele será a sua voz, a sua boca, e você será o Deus dele. Ele vai te ouvir como quem ouve Deus. E assim termina esse texto da comissão ou do comissionamento de Moisés. Alguns detalhes interessantes. O primeiro é a gente observar que 2/3 da vida de Moisés, 80 anos, foram resumidos em apenas 25 versículos. Já o ato do chamado de Moisés está narrado em 39 versículos. Todo o capítulo 3 e mais da metade do capítulo 4. Já com 80 anos de vida. Quem escreveu esse livro foi o próprio Moisés, já aprendemos isso. E é nítida a sua intenção de dar mais destaque ao período de sua vida em que ele viveu mais para Deus do que para si mesmo. Moisés quase que ignora os 80 anos de vida, seus 80 primeiros anos de vida. Mas os 40 anos de vida de Moisés vai ser narrado a partir de então, até o final de Êxodo. É narrando 40 anos, o último terço da vida de Moisés.
Isso não significa que a primeira parte ou as primeiras partes de sua vida não foram importantes, não. Mas eles foram apenas o prelúdio, a preparação para a grande obra de Deus em sua vida. Com isso, concluímos que o que realmente importa em nossa história, o que realmente importa em nossa biografia, o que realmente importa é o quanto vivemos para Deus e não o quanto vivemos para nós mesmos. É tempo perdido, é tempo em vão, é vida vivida em vão, aquela vida que é vivida só para si e não para Deus. Só isso aqui já dava uma bela lição para hoje. Uma bela lição para hoje. É natural esse nosso egoísmo de desenvolver projetos e planos visando apenas o nosso bem humano. É natural. Mas é pecaminoso. O que mais importa em nossa história é o quanto vivemos para Deus. O quanto vivemos para Deus. Um tempo atrás, conversando com um amigo, ele tem 2 filhos. E ele falava que o sonho dele era que os filhos crescessem e fossem morar no Canadá. O Canadá é uma terra de oportunidades, né, desenvolvida, um povo mais desenvolvido. O Canadá está secularizado, né, pastor? O que é secularização? É viver sem Deus, é uma sociedade sem Deus. Ou seja, um amigo cristão, um homem cristão, que o sonho dele é enviar os filhos para o Canadá para ficar bem de vida lá. Não tem nenhum projeto para os filhos que inclua o Senhor. Nenhum. O plano, o propósito de vida dele é que as crianças cresçam e ganhem dinheiro. Somente isso. Eu só mando meu filho para o Canadá, para um lugar como o Canadá, se for como um missionário. Ele vai como missionário, vai como plantador de igreja. Ganhar dinheiro é bom, ter uma boa profissão para isso é excelente. Mas não é o nosso propósito aqui no mundo. O nosso propósito na história é viver para Deus. E saber como que podemos fazer isso onde o Senhor nos colocou. Moisés nos ensina isso. Não que ele ignorou os primeiros 2/3 de sua história, mas que ele resumiu, condensou em um único capítulo e pôs em evidência agora a parte da sua vida em que ele servia integralmente a Deus e aos propósitos do Senhor. Sigamos esse exemplo. Mas, irmãos, nesse texto há muitas referências também do Evangelho. Podemos encontrar no trecho que nós lemos hoje da vida de Moisés, referências sobre o Evangelho. Eu quero destacar apenas um. Voltando no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: Deus continuou. Isso quando Moisés estava se aproximando da sarça. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Como que nós conseguimos enxergar o Evangelho aqui? Da seguinte forma: em primeiro lugar, não nos enganemos. Há, sim, condições para que o homem chegue na presença de Deus. Há condições, há exigências que devem ser cumpridas para chegar na presença de Deus. O Salmo 15 inicia com uma pergunta dizendo o seguinte: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem estará presente na tua habitação? É aquele que é puro de coração. Então vem uma lista de exigências, de condições que o homem deve cumprir para chegar na presença de Deus. Ninguém chega na presença de Deus de qualquer forma. É impossível um pecador se aproximar de Deus. A santidade de Deus não permite isso. É impossível alguém com algum pecado, com alguma falha, se aproximar de Deus, dada a sua santidade. Se há algo que Deus não suporta, é pecado. Por isso que Deus fala com Moisés: Moisés, fica distante, não se aproxima.
Tira as sandálias dos seus pés. Aquele território não era santo enquanto Deus não pousou ali. Mas quando Deus chegou naquele lugar, aquele pequeno pedaço de deserto transformou-se na morada do Altíssimo, no santuário do Senhor. Isso é muito sério. Há condições para nos achegarmos a Deus. Há exigências para nos achegarmos a Deus. E o pior, são exigências e condições impossível de cumprirmos. Impossível. Mas a Bíblia diz que nós não podemos cumprir essas exigências, mas Jesus cumpriu por nós. É isso que significa ser revestido da justiça de Cristo. O que é ser revestido? É vestes. Pegar um vestido, ser revestido. Tirar a minha roupa e pôr a roupa de Jesus. Somos revestidos da justiça de Cristo. E uma vez com as vestes de Cristo, uma vez que a justiça de Cristo foi imputada a cada um de nós, uma vez que houve essa troca, lembra da troca? Ele levou sobre si os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Ele trocou de lugar conosco. Ele trocou de ficha conosco. Ele trocou de biografia conosco. Para que assim nós fôssemos aceitos diante de Deus. Então hoje, mesmo nós não sendo perfeitos, hoje mesmo tendo pecado, nós podemos chegar na presença de Deus. Mas não por nossos méritos, pelos méritos de Jesus. E assim o Evangelho é revelado. E eu quero terminar essa mensagem com 4 aplicações. A primeira é que a grande obra de Deus de libertar escravos no mundo continua nos dias de hoje. A diferença é que ele não conta apenas com o homem, como fez com Moisés, mas ele conta com cada um de nós. A pergunta é: podemos participar desse grande projeto de Deus? A missão continua. A teologia da missão, a missiologia nos ensina isso. Quem está em missão no mundo não é a igreja. Quem está em missão no mundo é Deus. Deus começou uma missão de resgatar pecadores. Nós somos participantes dele nessa missão. Cooperadores dele nessa missão. A pergunta é: como você vai participar dessa missão? Se vai participar, é certo. Agora, você vai participar de livre, espontânea vontade? Ou o Senhor vai ter que criar meios e formas de te atrair, às vezes com dores, se for necessário, para que você se conscientize de que a tua missão aqui na Terra é participar da missão de Deus em primeiro lugar. Segunda aplicação: não podemos mais usar nossas limitações como desculpas. É o Senhor quem trabalha. Isso aqui é o que mais eu ouço como pastor, isso aqui. Pastor, eu não sei. Pastor, não sei. Eu não tenho noção. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Como se a obra de Deus fosse feita por pessoas capacitadas. Como se não fosse a obra de Deus, o Espírito Santo que nos capacita para exercer o que tem que ser feito. Um filho de Deus, escuta bem, um filho de Deus não faz o que gosta. Um filho de Deus não faz o que quer. Um filho de Deus não faz o que sabe. Um filho de Deus faz o que tem que ser feito. E se há necessidades na obra, somos nós que vamos cumprir. Somos nós que vamos atender. Em terceiro lugar, todos nós temos dons e talentos. Todos nós. Pastor, não tenho não. Tem. Você tem talento, tem dom, tem vocação, tem habilidade. O problema é que nós estamos utilizando um talento, uma habilidade, uma vocação que o Senhor nos deu para tudo, menos para o Senhor. Não é porque você é inteligente, não é porque você estudou muito, não é porque você desenvolveu novas técnicas, não é porque você herdou a família da sua mãe, por isso que você é inteligente, não é nada disso. O Senhor te dotou de capacidade. É que em determinado momento a gente acha que dons e talentos é apenas o dom de pregar, o dom de profetizar, o dom de ter visões, é falar em língua estranha, e não é isso que a Bíblia diz. Todo tipo de habilidade, todo tipo de vocação que nós temos, todo tipo de inteligência para desenvolver alguma obra, algum trabalho, alguma atividade, foi o Senhor quem nos deu. Nós só não usamos para Ele.
Aos Coríntios, quando Paulo trata de dons espirituais, muitos acham que ele só trata de 9 dons, né? Que a teologia pentecostal pensa assim. Mas no próprio texto fala do dom do serviço, do dom da administração, fala do dom do amor. São dons que o Senhor dá. Outro dia eu vi um irmão varrendo um quintal, ele varre, cara, todo desastrado para varrer um lugar. Não vou citar ele não, porque eu já citei ele semana passada e a esposa ficou chateada comigo. E pessoal, a Camila ficou chateada comigo. Aí eu falei, não vou citar mais. Não vou citar. Então vou contar a história e não vou falar quem foi. Eu vi ele varrendo, a gente estava... Cara, rapaz, tem que fazer curso para varrer. Mas vou falar aqui. Só joguei o Léo para baixo pelo segundo domingo consecutivo. O Léo tem dons extraordinários. Tem habilidade extraordinária. Tem coisas em nossa igreja que só funciona, ninguém sabe, porque o Léo fez. Mas eu vi ele varrendo o quintal lá. Falei, rapaz, e tem gente que tem uma habilidade, tem vocação para coisas simples ou coisas mais complexas. Sabe essa habilidade que você tem? Não é natural sua, porque, sei lá, foi Deus quem te deu. Você está utilizando para tudo, menos para a glória de Deus. E por fim, não haverá satisfação se vivermos para realizar apenas nossos próprios projetos, ignorando que Deus está em missão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles prazer. O que isso quer dizer, Eclesiastes? Quer dizer que nós corremos sério risco de viver a vida de uma forma que quando chegar a velhice, nós olharmos para trás e verificarmos que nós não servimos para aquilo para o qual nós fomos feitos. E ao olhar para trás, ao olhar para a nossa história, nós iremos concluir o seguinte: não tenho neles prazer, ou não tenho neles contentamento. Corre o risco de chegar na idade, chegar no final de sua vida, ao invés de ter aquele coração contente, como foi o apóstolo Paulo, né? Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Imagina, chegar no final de sua trajetória com aquela sensação de que o que tinha para você fazer, você fez. A missão para o qual o Senhor entregou em suas mãos, você cumpriu. O propósito para o qual você existe, você viveu para Ele, que é glorificar o Senhor. Agora, o sábio em Eclesiastes está dizendo que nós corremos sérios riscos de chegar no final de nossa vida desmotivados, depressivos, doentes na alma, porque não servimos ao propósito nenhum de Deus aqui na terra enquanto tínhamos força, vigor, juventude. É um risco. Quero orar contigo nesse momento, enquanto o pessoal do louvor se prepara aqui na frente. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, a tua palavra hoje mais uma vez nos surpreende com a forma poderosa em que o Senhor convoca e comissiona os seus servos. Nós vimos que o nosso irmão Moisés teve sérias dificuldades em se prontificar para a missão. O que é vergonhoso para nós, Senhor, é que a nossa missão é muito menor que a de Moisés. Não há comparação. Nós temos uma missão simples, que é viver para Deus, glorificar o Senhor, anunciar o teu nome, conduzir outras pessoas ao teu reino, trazer outras pessoas a esse lugar. São coisas simples. Podemos convidar um amigo, um vizinho, um parente, podemos fazer coisas tão simples. E ainda assim, nós passamos uma semana inteira vivendo somente para nós, esquecendo que Deus está em missão. Nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe. Nos perdoe. Aviva o nosso coração. Que haja um avivamento em nossa mente, através da tua santa palavra, para vivermos só para ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício
estão firmados no Senhor. Estão